Bom, vamos lá então para mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de sistemas, né? Sistemas de crenças também, como eles influenciam a sua vida e um pouquinho das manipulações desse sistema. Então, eu destaquei aqui alguns sistemas, né? Destaquei sistema econômico, sistema familiar, sistema religioso, sistema educacional, sistema cultural, sistema político. Imagine que aqui está você, correto? E tem um pequeno detalhe, tá? Se você pode ver aqui nessa imagem. Imagine que isso daqui é como se fosse uma venda, né? Uma vendazinha. E o que que acontece? Opa, escrevendo na mão, tá? Eu sempre escrevo à mão, pessoal. Por isso que às vezes sai zoado. E eu sou canhota e no mouse eu uso a mão direita. No mouse eu sou destra. Então, você está aqui e aí tem todos esses sistemas aqui que eles são o quê? Externos. E o que que acontece? Esses sistemas externos, o que que eles estão moldando para você? As suas crenças. O que que é uma crença? Crença é tudo aquilo que você acredita. Por isso que às vezes o pessoal fala, em qual paradigma de crenças você está? Então, o que que acontece? Você está aqui com essa venda e você está sendo bombardeado de todo quanto é tipo de informação. Então, por exemplo, você gera crenças, né, de âmbito econômico. Hoje, né, e não é de agora, a gente vive num modelo econômico que é o quê? Consumista, né? Às vezes a gente compra, ou às vezes a gente, às vezes até compensa alguma coisa interior nossa, comprando coisas, né, para de repente preencher algum vazio, algum buraco que a gente tem dentro da gente. Então é um sistema que ele tá ali o tempo todo, principalmente agora com essa era tecnológica. Vocês podem perceber que às vezes o que vocês falam no outro dia ou mais tarde vai aparecer no feed para você de algum aplicativo que você esteja usando, né? Ou seja, você está sendo bombardeado o tempo todo ao quê? Consumir, 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 consumir. A gente tem um outro modelo, né, que é o quê? É o sistema familiar. E aqui, pessoal, eu sempre vou colocar críticas e reflexões, tá? Pode ser que alguma coisa que eu fale aqui não vá agradar alguém. E, gente, me desculpa, eu não estou aqui para agradar. Eu estou aqui para compartilhar conhecimento, para fazer com que você gere aí reflexões em você, que você exerça o seu pensamento crítico, tá? Se não, se for para agradar, ficar falando o que todo mundo está fazendo, já está cheio de canal por aí, já está cheio de gente fazendo mais do mesmo, tá? Eu quero que você saia daqui fazendo uma reflexão e, sobretudo, que você amplie a sua consciência. E com o tempo você vai conseguindo entender por que eu estou falando isso. Então, dentro do nosso sistema familiar, o que que a gente precisa perceber e compreender, pessoal? Já deturparam demais, e muito, em nome do lucro, em nome da visibilidade, em nome da visualização, em nome dos likes, né? As terapias familiares. Poxa, uma terapia familiar, ela deveria servir para você para te trazer uma consciência de como andam, né, como se desenrolam as suas relações familiares, sobretudo de você para com o outro, né? Hoje a gente vê, principalmente nas redes sociais, está tudo deturpado. Pessoal, tomem cuidado, sabe, com o tipo de conteúdo que vocês consomem, o que que vocês estão vendo, né? E acreditando sobre as terapias familiares. Isso daí tem dado muito problema. E tem dado problema por conta disso que eu falei, em nome do lucro, em nome do like, em nome de visualização, você entendeu? Em nome de comentários, sabe? Então, cuidado, né? A terapia sistêmica ela deveria trazer consciência para compreender como se desenrolam essas relações, se essas relações são saudáveis ou não. E como eu falei, a sua relação com o outro, em relação aos seus familiares, claro que se o seu familiar está junto, o trabalho vai ser o mesmo. Compreender como se desenrola essas relações. E não que você está carregando, como que fala? Dívida familiar, tem tanta baboseira que estão fazendo, sabe? Colocando uma vítima, uma pessoa, por exemplo, que foi abusada, colocando ela no papel de vítima,
defendendo um agressor. Tem que tomar cuidado, pessoal, com o que estão fazendo com as terapias. É triste, tá triste de ver, sabe? Principalmente para gente que trabalha dentro dessa área, às vezes se torna desesperador, tá? Aí a gente tem um sistema o quê? Religioso, tá? Essa questão do familiar, eu quero voltar um pouco para falar também, o como que as coisas vão barrando. Então, a gente vem dentro do contexto familiar, o que que a gente precisa compreender? Os seus pais, sua família, todas as pessoas que fazem parte do seu contexto familiar, elas também receberam informações, né? E elas aprenderam dentro de todo esse contexto que a gente está vendo aqui. Então, muitas vezes, as pessoas da nossa família nos dão um direcionamento, nos guiam por alguma coisa, e muitas vezes não é por mal, pessoal, porque eles também aprenderam dessa forma, eles executaram dessa forma, entende? Acontece que você é um membro da sua família e não necessariamente você precisa seguir e fazer as mesmas coisas que a sua família, né, fez ou faz. O que a gente precisa dentro do nosso contexto familiar e em qualquer outro contexto é respeitar as pessoas como são, assim como também queremos e exigimos que sejamos respeitados, né, como nós somos, mas a gente não precisa seguir um padrão igual o que a nossa família sempre fez, tá certo? Essa é uma das coisas que barram também a nossa caminhada, a nossa jornada, tá? Partindo para o outro aqui, o que que a gente tem também? A gente tem o contexto religioso, outro problema, outro tipo de manipulação. Por quê? No sistema religioso, então, a gente vai ter, se você não andar direitinho, né? Ou é inferno, ou é karma, que eu já estou comentando em outros vídeos, né? Sua vida não vai para frente por causa de karma. Você é pecador, então você tem que andar na linha, porque senão você vai para o inferno. A religião já virou também mais um lugar de lucro, de negócios. Ninguém está preocupado com a subjetividade, ninguém está preocupado com o autoconhecimento. O negócio é só manter você ali dentro de uma bolinha, manipulando você através do medo, através da culpa, através do pecado, através dos seus erros, para te manter ali numa caixinha, porque com você numa caixinha é bem facinho de movimentar os bonequinhos. Aí a gente tem o que? A questão educacional, que também vem aqui para o seu contexto, que também vai moldar suas crenças. Aqui nesse contexto educacional, se você observar, o contexto educacional, ele vai te jogar para onde? Ele vai te jogar aqui para um contexto econômico. Por quê? Normalmente no ambiente educacional, e se alguém tem essa experiência diferente de tudo que eu estou falando aqui, por favor, compartilhe, traga para a gente. Mas normalmente é o que eu estou falando, eu não generalizo, tá? Mas eu estou colocando normalmente. Normalmente aqui no sistema educacional, a gente não tem o quê? Criticidade. Criticidade para quê? Espaço para questionar, espaço para levantar debates, espaços para reflexões, espaços para falar aqui, sobretudo nesse ambiente educacional. Ei, trazer uma reflexão. Quem é você? Quais são as suas particularidades? Né? O que faz sentido para você ou não, dificilmente a gente tem esse tipo de debate aqui no meio, né? Aí a gente tem a questão cultural também. Na questão cultural, tá cheio de tabu e preconceito, né? Aqui, a questão cultural, ela também está associada ao quê? À questão religiosa, um padrão que as pessoas têm que seguir, né? Olha, assim é certo, assim é errado. Essa cultura é boa, essa cultura não é. Sobretudo, o que que a gente tem aqui de problemas? A gente tem muito problema, muito preconceito com tudo que diz respeito à cultura, o quê? Afro. Tá na cara, né, gente? Então, tudo que a maioria das vezes que é afro, ah, sempre vão procurar formas de jogar alguma coisa lá em cima, de endemonizar, né? Tanto a cultura, tanto a religião. Depois, a gente tem um outro ponto aqui, que é o quê?
a questão política. Aqui na política, mesma coisa, né? As pessoas, elas normalmente fazem as suas escolhas não por uma questão consciencial, né? Com uma consciência política, uma consciência social, não. E a gente escolhe porque aquele cara é legal, porque eu me identifico mais com essa pessoa, mas não é sobre o que ela fala, sobre o que ela pensa e sobre as propostas, né? Tudo isso vai moldando o quê? Vai moldando os seus sistemas de crença. E tá aqui você no meio sendo bombardeado com um monte de informação, né? E o que que acontece aqui? Normalmente você tá, socorro, porque, sabe, esse vazio que às vezes você sente, essas suas dificuldades financeiras, essas suas dificuldades amorosas de relacionamento, né? Tudo isso daqui, né? As suas dificuldades familiares, tudo isso daqui, tudo essas dificuldades que você sente, que você passa, você pode até achar que não tem nada a ver com isso daqui, mas tem tudo a ver com isso, porque você está sendo bombardeado de informação o tempo todo. Mas você não tem aquele momento em que você fala assim, tá, eu preciso tirar as vendas agora. É esse momento, é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Porque tudo isso daqui está moldando o seu sistema de crenças. E isso não acontece só com você. Isso acontece comigo, isso acontece com todas as pessoas ao nosso redor. E aí, o que que acontece? Quando a gente fala do quê? Quando a gente fala de ciência, espiritualidade, normalmente o que que o pessoal fala? Ah, não se meta com isso. Não se meta com isso. Não se meta com isso. Horas, pessoal, como é que você quer melhoras na sua vida, né? Como que é que você deseja melhoras no espaço que você está, no ambiente que você está, se todo mundo está amarrado nisso daqui? Vou te dar exemplos, né? De como que isso impacta a sua vida. Parece que não, mas tem tudo a ver. E às vezes as pessoas não se dão conta. Quando a gente fala, por exemplo, o que que o sistema econômico tem a ver com a minha vida? Não é o sistema em si, mas é o seu comportamento em relação ao sistema econômico. Como que o sistema familiar impacta a minha vida? Não é o sistema familiar em si, mas a sua relação com o seu sistema familiar. Como que o sistema religioso impacta a minha vida? Não é o sistema religioso que impacta a sua vida, mas a sua relação com o sistema religioso. Como que o sistema educacional impacta a minha vida? Não é o sistema educacional impactando a sua vida, é a sua relação com o sistema educacional. Como que a cultura impacta a minha vida? Não é o sistema cultural que impacta a sua vida, é a sua relação para com o sistema cultural. Como que o sistema político impacta a minha vida? Não é o sistema político que impacta a sua vida, é a sua relação com o sistema político. Vamos ver como? Vamos pegar alguns exemplos? No sistema econômico, por exemplo. Você está aí agora, você deseja mudanças para a sua vida. Afinal de contas, você estuda, você trabalha, você se dedica, você é uma boa pessoa, mas vira e mexe, você tem alguns problemas, né? Vamos dizer, financeiros, você tem algum buraco, algum vazio aí. Aí, supondo que vamos supor que você seja um vendedor, por exemplo, tá? E do jeito que o nosso sistema está moldado, está estruturado, né? Onde ele é totalmente consumista, né? Sempre a favor do lucro, não se importando com as pessoas. E aí você é um vendedor. Você, por um acaso, você ajuda o seu cliente ou você empurra qualquer tipo de produto para o seu cliente, porque você precisa do quê? Você precisa do money, você precisa do lucro, você precisa vender. Como é que é a sua relação com o meio econômico? Você empurra o produto só porque você precisa bater uma meta? Por exemplo, você é um gerente de banco, você ajuda o seu cliente financeiramente, ou você fica colocando, jogando lá para ele um monte de produto, né, lá do banco, que ele não precisa, mas você sabe que como gerente você tem que ofertar alguns produtos e você precisa vender alguns produtos, né, colocar na conta de alguns clientes para você bater a meta, pouco se importando se aquilo faz sentido para o seu cliente ou não, né? Você, por exemplo, vai fazer uma venda de um carro, só que o seu carro já foi batido algumas vezes. Só que daí você arrumou tudo, beleza? E aí o seu cliente pergunta: esse carro é só seu, é o único vendedor, você já bateu? Aí, como o carro tá ali de boa, né? Você fala que o carro nunca foi batido. Você é sincero?
nas suas vendas, na sua relação com o seu cliente? Você ajuda outra pessoa ou você só pensa no lucro? Se você trabalha, por exemplo, com relatórios gerenciais, aí você vai apresentar um relatório e alguém chega e fala assim para você, olha, não vai dar para apresentar esse relatório assim, ó, vamos manipular alguns dados aí, depois a gente vê o que a gente faz. Como que você reage perante uma situação dessa? Você falsifica um relatório? Você muda as informações do relatório? Só para passar, só para passar e depois a gente vê o que a gente faz. Você entendeu? Olha como que a sua relação com o sistema econômico impacta não só a sua vida, mas ela impacta o coletivo também. Ah, o sistema familiar. Como que ele impacta a sua vida ou como é a sua relação com o sistema familiar? Você realmente consegue expressar, né, com respeito, com amor, né, quem você de fato é, e afinal de contas você sabe o que de fato você é? Quais são os caminhos que você quer seguir, as suas escolhas, ou você fica catando as coisas que talvez seus pais ou alguém muito próximo da sua família, né, alguma figura, seja ela materna, paterna, alguém que você respeita muito, você fica acatando as coisas que essa pessoa fala, sem colocar o seu brain para pensar, sem raciocinar. Como que é essa sua relação com a família? Você respeita as pessoas da sua família? É sobre isso? Você também se posiciona exigindo que você seja respeitado? Como que se dá essa sua relação? A mesma coisa no sistema religioso. Como que é a sua relação com o sistema religioso? Quando alguém chega para você, por exemplo, e fala, olha, você está passando por essa situação porque você está carregando karmas de vidas passadas. Você questiona? Você sabe como foi estruturada essa questão do karma? Você sabe de onde vem, quem criou, como tudo começou essa questão do karma? Você questiona essa pessoa, você busca saber, ah, é de vidas passadas, então é de qual vida? E o que eu fiz nessa outra vida passada? Você faz reflexões, você vai estudar, você corre atrás. Quando alguém chega para você e fala assim, olha, eu recebi aqui a divina mensagem, vai acontecer isso, isso, isso com você. Você questiona por que que essa pessoa tem a capacidade ou o dom de receber essa mensagem? E se essa pessoa tem o dom de receber essa mensagem, e se ela é divina, você já se questionou se você mesmo não pode, então, ter acesso a essa mensagem divina? E como que você pode garantir que essa mensagem é divina? Você questiona sobre essas coisas? Quando alguém fala para você que, olha, porque está escrito na Bíblia que é assim, assim, assado. Você já leu essa passagem? Você sabe o contexto dessa passagem? Ou você simplesmente acata e, pior ainda, você fica reproduzindo coisas que você não sentou, que você não abriu e que você não estudou? Essa é a questão. Quando alguém fala para você, lá no sistema educacional, que você está aprendendo alguma coisa, como que é a sua relação com esse sistema educacional? Você vai em busca de mais literaturas, por exemplo? Você aprofunda, você questiona, você traz outras reflexões, você traz uma outra visão, uma perspectiva, você tem espaço para isso, sim ou não? Ou você simplesmente também acata ali na sua cadeirinha? Como que é essa sua relação para você? Quando alguém chega e fala alguma coisa para você, vamos supor, por exemplo, o tabu e preconceito que eu trouxe. Ah, que as coisas de matriz africana são inferior, ou como eu falei para vocês, que está conectado ao sistema religioso, que as coisas ou as práticas, né, da cultura de matriz africana são coisas do diabo, são coisas do capeta, são coisas do demônio. Você já sentou para saber como que isso funciona, como se desenvolve a cultura africana. Você já procurou saber como que é contada, por exemplo, principalmente algo, né, que eles fazem maior demonização em relação a Exu? Você já buscou saber como que se desenvolve, né, a cultura ou até mesmo a mitologia em cima e baseado de Exu? Você já procurou saber? Quando alguém chega para você e fala que no sistema político, ah, é melhor lá do A ou é melhor lá do B, porque fulano fez, porque ciclano fez, você já procurou saber? Você já sentou seu popô na cadeira e foi pesquisar? Você consegue validar o que que é fake e o que que não é? O que que faz sentido, o que que não faz? Quando você vai fazer a sua, numa eleição que você vai votar, você vota consciente? Você sabe quem que é a pessoa que você está votando? Você sabe quais são os projetos que ela está propondo ali?
E aqui eu tô falando, não estou falando para você, e muito pelo contrário, não é para você ter um político de estimação, mas você também não pode ser um isentão da vida. Por quê? Porque tudo isso daqui está moldando as suas crenças. Se está moldando as suas crenças, também está moldando a minha e está moldando a sua. Tá conseguindo entender? Tô conseguindo me fazer clara? E aí o que que acontece, né? Qual é o caminho? E uma coisa que nem isso daqui, 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 nem isso daqui faz. Nenhuma dessas áreas está preocupada em tirar aqui a tua venda. Pelo contrário, eles estão preocupados só em jogar para dentro de você aquilo que eles acham correto. O que que você precisaria fazer então? Agora está aqui você, ó. Primeira coisa é tirar aquela vendazinha dos seus olhos. Quando você tira a venda dos seus olhos, olha que muito louco. Agora você vai começar a olhar para cada uma dessas coisas aqui. Você vai começar a olhar para cada um desses pedacinhos, né, desses subsistemas, e vai começar a fazer uma reflexão. Você vai falar assim, tá, beleza. Até agora, me entupiram aqui de informação. Me falaram o que era bom, o que era ruim, o que era certo, o que era errado. E agora, qual que é o trabalho que você tem que fazer? Você tem que olhar para tudo isso daqui, para todas essas estruturas, e começar a se questionar. Porque você vai falar assim, Gláucia, tá? Você está falando como que eu faço para sair, né, dessa manipulação, mas tudo isso faz parte do meu contexto. Obviamente, faz parte do seu contexto e faz parte do meu contexto, porque afinal de contas, nós somos seres de relações e nós estamos interconectados e ligados a um contexto sociocultural. Mas é aí que tá. Você tem que começar a olhar para tudo isso daqui e falar assim, como eu, diga o seu nome agora, então eu vou dar um exemplo. Como eu, Gláucia, posso me relacionar com cada um desses subsistemas sendo eu mesma, na minha essência, nas minhas verdades e com as minhas qualidades. Essa é a questão. Dentro deste processo, o Jung vai chamar do quê? O processo de individuação, que é a gente poder se diferenciar de tudo isso. Tudo isso daqui já veio nos moldando desde a infância. Às vezes a gente não se dá conta, a gente só está reproduzindo as coisas sem questionar. E às vezes você está aí com um buraco aqui dentro, onde eu coloquei esse socorro, de tantas coisas, tantos questionamentos, e você acha que isso daqui não tem nada a ver. Por quê? É o que a gente mais escuta, principalmente quando a gente fala sobre espiritualidade. O pessoal tá sempre, eu já falei em outro vídeo, o pessoal só tá aí, namastê, gratidão, good vibes. Parem com isso. Parem com isso, sabe por quê? Todos esses problemas aqui fora, sabe de onde eles vêm? Da sombra. Então, ele vem da sombra individual, tá? Porque quando a gente olha para isso, para uma perspectiva da psicologia analítica, a gente tem o inconsciente pessoal, tá? Que vão estar os nossos complexos que a gente precisa trabalhar. Tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo sobre isso, tá? E a gente tem o inconsciente coletivo, onde estão, sobretudo, os arquétipos. Sabe, todas essas caixinhas desses sistemas que eu coloquei aqui para vocês agora em cinza, eles vão estar aqui, ó, no inconsciente coletivo, bombardeando você de informação. E aí você tem o seu inconsciente pessoal, que moldam as suas experiências subjetivas juntamente com o seu complexo. Aí você tem o seu ego, eu acho que ele está aqui no cantinho, ó, tá aqui, ó. Você tem o ego fazendo a gestão de tudo isso, e aí você tem o self também querendo essa integração dentro desse processo de individuação, e não para por aí. Olha a sombra aqui, tem os conteúdos da sombra, tem ânima e ânimos. Eu não vou me aprofundar nessas questões, tá? Porque a gente já tem vídeo aqui no canal. Depois você pode dar uma olhadinha. E o que eu tenho sempre reforçado aqui, que tem que olhar para a sombra. Se a gente não trabalhar os conteúdos da sombra, sabe o que que acontece com essa sombra? Ela é sempre projetada. Onde ela é projetada? Ela é projetada aqui, ó, no sistema político, no sistema cultural, no sistema educacional, no religioso, no familiar, no econômico. Então, pessoal, como que dá para ficar vivendo só de gratiluz, namastê, gratidão?
Vocês entendem? Tem que olhar para a sombra, cara. Na sombra, eu sempre reforço também. Não vai apenas conter os conteúdos reprimidos. O pessoal às vezes acha que sombra, nossa, são só as coisas ruins, né? Coisas reprimidas. Pensa assim, ó, o que que você reprime? Você pode estar reprimindo um trauma, que de repente você não quer olhar para ele, não quer trabalhar. Só que você pode estar de repente reprimindo um talento. Alguma coisa que você sabe que você poderia fazer e você não faz. Por quê? Porque talvez dentro do seu contexto familiar é errado, dentro do seu contexto religioso não pode. Economicamente falam para você que não faz sentido. Na educação vão falar que blá blá blá, isso daí que você vai fazer. Você entende? Então tem muita coisa aqui que você tem que olhar e a gente precisa fazer o quê? Integrar esses conteúdos. Então não tem como a gente achar que as coisas são separadas. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa de consciência. Quando você tem uma consciência de quem você deixa de se apegar à sua persona, né? Persona são os papéis, são as máscaras que você veste para você poder transitar nos ambientes que você passa. O problema é quando você fixa na persona, aí começa a dar muito problema. Mas quando você sabe quem você é, quando você começa a fazer esse trabalho, olhando para os seus conteúdos, você ganha uma consciência sobre si e, por consequência, você passa a ter o quê? Uma consciência educacional, cultural, política, econômica, familiar, religiosa, social, entende? Como que você quer mudar a sua vida? Toda mudança, eu sempre falo aqui, ela é interior, correto? Então, o que que a gente precisa fazer? À medida que a gente vai distribuindo esse conhecimento, que a gente vai fazendo essa psicoeducação, que a gente vai trabalhando as nossas questões, imagina se a gente consegue ir criando uma massa crítica. Então, tem um punhadinho de pessoa que está olhando para isso, que está falando, cara, deixa eu olhar para mim, deixa eu trabalhar as minhas questões, deixa eu ver o que que eu tenho aqui de conteúdos inconscientes, né? Aí outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. Vocês percebem que daí sim a gente vai mudando e mudando o coletivo? Mas a gente não pode ignorar esses aspectos. São todos esses aspectos que vêm sim, tá? Para suas crenças, moldam as suas crenças e isso daí influencia o seu comportamento, seu modo de agir, seu modo de pensar, seu modo de falar, seu modo de tocar a sua vida e de se comportar no mundo. Não dá para deixar de lado. O que precisa é tirar as vendas dos olhos, que foi o que eu coloquei aqui do lado. Você tem que tirar a venda e tem que começar a questionar e falar: opa, a realidade não é só isso daqui, né? A realidade não é isso que estão me contando. Essa conversinha, porque tem muita coisa aqui que é conversinha, é historinha. E você já deve saber, uma história contada, né? Uma mentira contada mais de uma vez, ela se torna uma verdade. As pessoas vão acreditar, você vai acreditar. Você já pode ter acreditado num monte de coisa dentro de cada um de um contexto, dentro de cada caixinha de um sisteminha aqui, e você acreditou. Mas quando você falou assim, não, peraí, deixa eu tirar as minhas vendas para esse tema, para esse assunto, deixa eu aprofundar, deixa eu pesquisar, né? Como que isso se desenrola dentro de mim? Como que isso funciona para mim? Entende, gente? É pegar esses conteúdos, começar a trabalhar dentro de você, não é ignorar. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de ir num monte, de ignorar as coisas, de ficar só meditando. A gente não está falando de não participar dessa vida existente, né? Quando a gente fala de ação com a não ação, ou ação através da não ação, eu não sei se você já ouviu esse procedimento. O que que é a não ação? É esse mergulho que a gente dá para dentro. Então você começa a se questionar, é um trabalho interno, é seu, beleza? Você vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, só que é interno. Por isso que a gente fala uma não ação, porque às vezes é uma questão de consciência mesmo, você começa a refletir muitas coisas. E conforme você vai trabalhando esses conteúdos, você vai recebendo respostas. Pensa você que não, porque você vai recebendo respostas de N formas. Interpretação de sonhos é um caminho, sincronicidades, através da arte expressar, sabe? Tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta de usar mesmo pintura. Meu, várias coisas você vai percebendo a manifestação do seu inconsciente. Por quê? O Jung até fala, né? Enquanto você não torna o conteúdo do inconsciente consciente, o inconsciente vai tocar a sua vida e você vai chamar isso de destino. E é batata, é o que acontece, né? E é meio que, como fala, o nome já fugiu a palavra para eu falar para vocês agora.
O nome já é intuitivo, não é intuitivo, é inconsciente. Se está inconsciente, é porque é um conteúdo que você não teve acesso, você não sabe o que que é. Então você precisa procurar formas de entrar em contato com esse conteúdo para você poder trabalhar em você. Porque esse conteúdo inconsciente, ele está se manifestando na sua vida. Sobretudo, a nossa sombra é o que a gente projeta. Tudo aquilo que você não trabalha em você, você vai projetar no outro. Então, quando eu pego aqui no pé com vocês, que eu falo, tem que olhar para as sombras, é que as pessoas ficam assim, não, não posso, eu não posso pensar negativo, eu não posso sentir raiva, eu não posso ficar triste. O problema é que se você não trabalha esses conteúdos, por exemplo, você sentiu raiva. Aí o que que você faz? Você reprime, porque estão falando para você que você não pode ficar triste, que você não pode sentir raiva. Beleza, você reprimiu. Você vai reprimindo, você vai reprimindo, você vai reprimindo. Vai chegar uma hora, meu bem, que você vai ser tomado por esse complexo, você não vai dar conta. E aí, sabe aquele momento que você faz assim, ó? Já fiz, já foi, não é? Então, por quê? Você não trabalhou esse conteúdo. Então, você precisa trabalhar esses conteúdos para quê? Integrando dentro de você, fazendo essa compreensão, aí sim você vai se transformando. Você entendeu? Não tem esse papinho, gente. Ah, você tá com vontade de chorar? Chora. Você tem que entrar em contato com essa sua emoção, com esse seu sentimento, fazer uma análise, né? De onde está vindo esse sofrimento, essa tristeza. Você tem que entrar em contato com ela. Porque, de novo, se reprimir, isso daí, a hora que você menos esperar, vai vir de novo. E normalmente, quando você vai reprimindo, isso vai vindo com maior intensidade, intensidade, intensidade. Então, tudo aquilo que a gente projeta no outro é aquilo que a gente não trabalha na gente. Vou falar uma coisa para vocês que talvez possa chocar algum de vocês. Todo mundo tem um pouquinho, sim. Da mesma forma que você tem um pouco do herói dentro de você, você tem do vilão, entendeu? Todo mundo tem dentro de si um pouquinho do assassino. Todo mundo tem um pouquinho de si, dentro de si, o bobo. Todo mundo tem dentro de si um pouquinho do sábio. Percebe que eu estou pegando alguns arquétipos aqui? Ai, como assim? Glaucio, tem um assassino dentro de mim. Você nunca sentiu muita raiva, mas muita raiva de alguém em algum momento, ao ponto de você chegar e falar assim, que raiva, que raiva. Nossa, que vontade de, sei lá, matar essa pessoa, ou esfolar a cabeça dessa pessoa, dar um tapa nessa pessoa. Em algum momento da sua vida, você já passou por uma situação dessa. Você não precisa falar para mim e você não precisa ser sincero para mim, seja sincero e sincera com você mesmo. Você entendeu? E aí eu te pergunto, por quê? Em que situação, em que contexto isso aconteceu? Vocês estão entendendo? Deixa de entrar em contato com as suas emoções para você ver se isso daí uma hora não vai explodir. Começa a somatizar também, pessoal. E, gente, eu não estou ameaçando, tá? Não, não levem isso como tom de ameaça nem nada. Eu estou trazendo, é como eu falei para vocês, eu quero que vocês expandam a consciência de vocês. A cada aula que vocês entrarem aqui para assistir, eu quero que vocês tomem um pum, sabe? Que vocês parem, que vocês pensem, que vocês questionam. A mudança, ela sempre é individual, ela sempre começa internamente. Eu gosto muito, como vocês sabem, para quem acompanha aqui o canal, ou você que está chegando agora, dá um tour aí no canal, se inscreva, vai acessar as playlists, os vídeos. Eu gosto bastante da abordagem também do Joel Goldsmith, que ele é espiritualista, né? O Joel Goldsmith, ele vai trazer o quê? Ele vai falar que tudo isso daqui, que a gente está trabalhando aqui, é uma ilusão, mas aí tem que saber interpretar o que o Joel está falando também. Ele fala que é uma ilusão, por quê? Porque a gente está com vendas. Então, a partir do momento que eu fico colocando foco nessas coisas, o que que eu faço? Eu me torno servo de tudo isso daqui. Então, eu sou servo do sistema econômico, daí, porque eu me torno serva do dinheiro, eu fico correndo desesperadamente, né, atrás do dinheiro, porque dentro de um contexto de um sistema que está moldado dentro dessa forma, dentro dessa regra, dentro dessas leis que a gente sabe, né, se a gente tiver percepção e tiver consciência, a gente está vendo que não está funcionando, né, porque se estivesse funcionando, todo mundo estaria bem, né? Então, ele fala que é ilusão nesse sentido. Por quê? Porque é ilusão enquanto a gente está com a venda. Quando a gente tira a venda, a gente ganha o quê? Consciência. Aí a gente fala, pera lá, as coisas não são assim, não. Essa não é a verdadeira realidade. E aí ó, é onde entra o ensinamento de, nossa, de tantas pessoas, né? Se vocês perceberem, o que que eu fiz? Eu coloquei na capa, eu coloquei o Coringa, né? Alguém se deu conta ou alguém imagina por que que eu coloquei o Coringa na capa, né? Onde eu falei, é,
tire, né? Solte as amarras, que te prendam. Porque quando você vem fazer esse movimento para dentro de você, que você começa esse trabalho, o que que vai acontecer? É puro caos, tá? É o caos, meu, vai ser o caos em pessoa, você vai ser o caos em pessoa. Mas não você o caos com outras pessoas, perceba. Tudo que tiver no inconsciente coletivo vai ter os arquétipos, tá? Por isso que é importante estudar os arquétipos também. E aí, o Coringa, o que que ele faz? O Coringa, ele gera o caos. Então, ele tem um pouquinho do arquétipo do vilão, né? Ele tem um pouquinho também do arquétipo do trickster, né? Porque ele é meio astuto, ele é engraçado, você entendeu? E ele tem o arquétipo do quê também? Do louco. Meu, ele é contra a lei, contra as regras, né? Contra aquilo que é socialmente ou politicamente aceito. E aí que tá aqui a sacada. Não sei se você já assistiu os filmes do Coringa, né? Não tô te incentivando a fazer o que ele faz. Quando eu falo que é o caos ele é o quê? Ele é interno. Porque daí você vai começar a ter crises internas, caos interno, porque você vai começar a questionar tudo. Isso é ter um pouquinho dessas características do arquétipo do louco. Você entendeu? Muitos vão olhar para você e falar assim: é loucura o comportamento que essa pessoa está tendo agora. Tá louco essa pessoa. Pirou. Normalmente é assim. Quem entra nesse processo de autoconhecimento, você começa a perceber as mudanças dentro de você, outras pessoas vão começar a perceber, mas você vai ver que você vai entrar no caos. Não tem como não ter caos. Você consegue imaginar o tanto de coisa que você vai ter que questionar aqui? Você consegue? Seja sincero para você. Sobretudo daqui. Aqui pega bastante para todos nós. Você fala, caraca, esse aqui e esse daqui, principalmente, é pau, pau, pau. Por isso que no processo alquímico, né, onde tem os vídeos aqui de psicologia e alquimia, tem as fases, né, e tem a fase da calcinátil, que é o fogo, que é onde queima, mas o fogo ele também transforma. E normalmente, quando você vê, né, no processo alquímico, nos laboratórios, o que que tem? O crisol ele representa o quê? Crise, porque você vai entrar nesse seu laboratório, né, nesse seu espaço interior, e você vai começar a questionar. E tudo aquilo que você questiona, vai vir o caos, vai começar a crise, você vai falar, e agora? Eu não tô vendo, tô analisando, não faz sentido, prestei atenção. Você começa a entrar em crise, em caos, porque, pô, durante toda a sua vida foi assim, você seguiu isso o tempo todo, como que agora e de repente você descobre que é outra coisa, que é outro caminho? Você entendeu? Então tem como sim, sabe? Solta essas amarras, como que você faz isso? Tira a venda dos teus olhos. Começa a criticar as coisas, gente. Tomem cuidado com o que vocês estão consumindo. Prestem atenção. Quando a gente fala de autoconhecimento, acho que eu já falei na outra aula, quem não assistiu, assista, por favor. Auto com L e auto com U. Auto com U é sobre você, né? Suas coisas, sua subjetividade, o que faz sentido para você ou não. É realmente se conhecer, procurar saber, nesse seu momento, pelo menos de vida, nessa sua jornada de vida, onde você quer colocar a sua energia, os seus esforços, né? Ter uma análise prática e simples, sabe? Pelo menos de curto, médio a longo prazo, né? Mas principalmente assim, cara, o que que eu quero, sabe? E o L, né, que é o alto, é alto de qualidade. Onde você está buscando? Que tipo de informação? Qual é a fonte? Quem está falando? Você entendeu? Questiona, sobretudo questione aqui os meus conteúdos. Está assistindo essa aula aqui agora? Pega o que fez sentido para você, de repente anota, não sei o quê. Pô, vai ler mais. Ó, ela mencionou persona. O que que é persona? Ó, ela falou self, ego, inconsciente coletivo, anime, ânimo, sombra. Vai lá, aprofunda. Você entendeu? Busca conhecimento. Não aceita o que eu estou falando como verdade. Até porque eu não sou a dona da verdade. Eu sou mais uma pessoa que está no caminho também, que estuda.
já venho estudando isso há mais de 11 anos, na jornada do autoconhecimento, mas eu não sou a dona da verdade. Eu já aprendi, desaprendi muitas coisas que eu acreditava, eu deixei para trás, principalmente daqui, que conforme eu fui descobrindo, que conforme eu ia entrando em contato com novas literaturas, né, novos conhecimentos, eu falava, como, mas está tudo bem, faz parte da nossa jornada. Só que se tivesse alguém lá atrás para mim antes falando, ô, presta atenção nisso, ó, se liga aí no que estão falando, talvez eu não teria entrado tanto de cabeça como eu entrei em algumas coisas. Então hoje eu estou aqui te alertando. Eu não vou falar para você, eu não estou aqui para falar para você. Isso é bom, isso é ruim. Quem tem que saber essa resposta é você. E para você encontrar essa resposta, você precisa do autoconhecimento, com L e com O. Então, dá sim. Solte as amarras que te prendem e que não te deixam caminhar. Descubra, faça esse trabalho, esse processo interno, de maneira que você consiga, né, responder, tá? Como eu, diga seu nome, né? Mais uma vez o exemplo, como eu, Gláucia, na minha essência, né, com as minhas características, posso transitar por meio desses sistemas de maneira que me faça bem aos demais, né, de maneira também que eu cresça, que eu construa uma jornada e um caminho iluminado para mim, né, trazendo luz no meu caminho, mas de maneira também que eu ilumine e que eu leve luz para o caminho dos demais, no caminho do coletivo. Acho que essa é uma boa reflexão para você fazer. Tá bom, pessoal? A gente vai encerrar então essa aula aqui hoje. Obrigada para você que ficou até aqui. Se esse conteúdo te ajudou, peço que você deixe o seu like, que você curta, comente, compartilha. E caso faça sentido para você, considere também se inscrever aqui no canal. Um beijo para você e até o nosso próximo vídeo.